Oi, gente, tudo bem? Olha só, é com muita satisfação que eu trago para vocês mais uma série de vídeos gravados em parceria com a Boutique do Patchwork. Essa série foi pensada para o Dia dos Professores, tá? São 3 peças super versáteis que podem ter várias outras finalidades, dependendo da sua criatividade, tá? Então, espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem. As 3 peças são as seguintes: são esse porta-óculos aqui, fechamento em zíper, esse porta-moedas no formato super bonitinho, diferente, e para fechar com chave de ouro, o estojo multi, tá? Eu gravei a versão com 3 bolsos, tá bom? Tá super explicadinho, super certinho lá. Então é isso, espero que vocês gostem. Todos os materiais que eu utilizei são lá da Boutique do Patchwork e convido vocês a visitarem a loja deles. Um abraço! Oi pessoal, tudo bem? Então vamos começar a confecção do nosso porta-óculos, tá? Esse aqui vai ser o molde. Na hora que vocês imprimirem, vocês meçam aqui esse quadrado. Se ele tiver 3 centímetros ou bem próximo disso, o molde tá correto, tá bom? Ele vai ser disponibilizado para vocês. Aqui também a gente tem a marcação de 1,5 cm partido da esquerda para dentro e 1,5 cm da direita para dentro. Essa marcação aqui é a marcação onde que nós vamos posicionar o nosso zíper lá no corpo, tá? Da peça. Então, vamos começar. Então, nós vamos cortar 2 vezes no molde. No tecido principal, aqui eu já estruturei na manta R1, tá? Já estruturei na manta, já coloquei a minha etiqueta aqui. E aqui ela tá posicionada a aproximadamente 3 centímetros do topo, tá? Vocês podem colocar a etiqueta de cetim nessa região aqui também. Então, 2 vezes no tecido de forro com a manta. 2 vezes no tecido principal com a manta. 2 vezes no tecido de forro. 1 vez no zíper, medindo aproximadamente 17 centímetros. Entre 16,5 e 17 centímetros. Essa medida, ela já tem que ser contando com o cursor aqui dentro. Então, vocês passem o cursor, né? Façam a medida e recortem. E aí, vocês vão precisar também de 2 pedacinhos de 4 por 4, dobrado no meio e no meio novamente, que é aquele acabamento que eu gosto de colocar aqui. Então, vocês vão cortar 2 vezes 4 por 4, colocar um aqui e fazer uma costura bem na beiradinha. Assim, tá? Fiz esse detalhe aqui também, com um pedacinho de sintético, tá? E o cursor desse que tem essa aberturinha aqui. Fica muito bonitinho, mas vocês usem aquele material que vocês tiverem em mãos, tá? O zíper que eu tô usando aqui é o zíper número 5, o cursor número 5 também, tá bom? Então, gente, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso corpo já estruturado na manta, tá? E nós vamos posicionar aqui o cursor, né? O zíper já com o cursor. De que maneira? Pensando que ele vai abrir da esquerda para a direita. Então, a nossa parte redonda do zíper, do cursor, ele tem que estar para a nossa esquerda, tá bom? Então, para a nossa esquerda, a gente vai vai posicionar ele dessa forma aqui, tá? Sempre nos guiando aqui por aquela marcação de 1,5. A gente coloca aqui. Se você quiser usar o alfinete, também pode. Aqui eu acho até melhor usar o alfinete, porque o zíper costuma dar uma movimentada, tá? E aí, vocês vão fazer essa costura aqui. Vocês vão lá na máquina fazer uma costura aqui. Daqui com retrocesso até aqui, tá bom? Isso aqui vocês vão fazer desse lado e desse lado, tá? Olha só. Eu fui lá na máquina e costurei o zíper aqui, tá bom? Da maneira que eu falei pra vocês, me baseando pelas aquelas marcações na lateral aqui, olha só como que fica. Agora, o próximo passo, nós vamos posicionar aqui os forros, tá? A gente posiciona o forro aqui assim. Coloca uns clips pra poder segurar. Aqui. E vai lá na máquina, tá? E passa outra costura aqui. Recomendo fortemente que você que você passe a costura pelo lado da manta, porque pelo lado do tecido costuma movimentar muito.
E aí você começa bem aqui no cantinho com retrocesso e pode se basear também por essa costura que já tá feita, tá? Eu vou lá fazer essas duas costuras e já mostro pra vocês. Pessoal, fiz a costura aqui do forro, tá? Fica dessa forma aqui. Agora a gente vai lá na máquina, voltar lá na máquina e rebater a costura, tá? Com o pé de máquina. Com o pé de máquina, com retrocesso no início e no final, aqui, tá? E aqui desse lado. Vocês podem encostar o calcador da máquina bem aqui nessa linha, tá? Já mostro. Pessoal, olha só, tô aqui com a costura rebatida, tá bom? Fica desse jeito, aqui e no forro, tá bom? Agora, o próximo passo é unir essas pences aqui, tá? Nós vamos unir, ir lá na máquina, fazer uma costura com um pezinho de máquina em cada uma dessas pencezinhas, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Basta vocês unirem assim, colocar um clips ou então um alfinete, né? Aqui eu acho bom colocar aqui assim, ó, né? Para evitar mesmo de movimentar. Então, vocês vão fazer isso em todas elas, tá bom? E fazer a costura. Eu vou lá fazer isso e já mostro esse passo aqui pra vocês. Resolvi mostrar pra vocês aqui rapidinho como é que eu prendo pra poder fazer as costuras. Agora é só ir lá na máquina e fazer a costura igual eu falei com vocês, um pé de máquina, tá, gente? Fui lá fazer as costuras, olha só como que fica. Fica assim, tá? Nas 4 partes. Agora, nós vamos juntar forro com forro, né? Pelo direito. Da mesma forma, o corpo. A gente vai juntar aqui, ó. Tentar localizar bem a costura, pra não ficar torta. Tá? Aqui, nessa parte que tem a manta, eu acho que tá tranquilo a gente colocar o clips, tá, gente? Aqui, ó. A gente coloca os clipes aqui, ao redor. Toma cuidado pra unir aqui certinho, tá? Costura com costura, vai ajeitando. Não ficar uma peça torta, né? Coloca bastante clipes, tá? Aqui. Beleza, aqui. E aí, aqui no forro, é melhor que a gente faça isso com o alfinete, tá? A gente vai colocando o alfinete aqui ao redor todo. E, além de colocar, a gente vai ter que deixar uma parte sem costura para poder desvirar a peça. Eu vou deixar a minha parte sem costura aqui, ó. Vou deixar por aqui assim. Não deixa um pedaço muito pequeno, não. Vou deixar um tanto assim. Tá? E depois é só fazer essa costura na hora de desvirar. Então, vocês coloquem alfinete aqui ao redor e façam essa costura. Eu não falei no passo anterior, mas essas costuras que são para fechar a peça, gente, o ideal é que elas tenham um ponto menor, tá? Eu gosto de usar o 2,5 nesse tipo de costura aqui. Agora, uma costura para rebater ou para colocar um zíper, eu coloco 3,5. Para fazer o quilt também, né? O matelacê eu uso 3,5. Porque não é uma costura que precisa ser forte, tá bom? Então, vamos lá fazer essa costura aqui. Eu vou começar aqui assim, com retrocesso, vou passar tudo aqui e vou vir até aqui assim, mais ou menos, e vou finalizar com retrocesso. Já mostro pra vocês. Olha, eu fui lá e fiz a costura, tá? Ela vai ficar com uma cara assim e deixei essa abertura, tá, gente? Vocês podem, se vocês tiverem a tesoura de picote, vocês podem dar uma picotadinha aqui assim, só nas curvas, pra peça ficar mais assentadinha, tá? Só um pouquinho assim. Tá muito bom. Beleza? Aí agora a gente vai desvirar. Aqui nesse buraquinho nós vamos tentar abrir o zíper. Tá? Deixa eu tentar abrir aqui, ó.
Pronto, abri o zíper. E aí, nós vamos desvirar a peça, tá? Com muito cuidado. Pessoal, eu desvirei a peça. E aí, vocês vão lá e vão acertando ela aqui. Vocês peguem o ferro, dá mais uma passadinha nela, tá? Mas antes disso, vocês precisam fechar a abertura que ficou. Então, vocês vão lá na máquina, pegar isso daqui, virar, dar uma viradinha, né? Aqui assim. Pegar aqui assim, né? Ir lá na máquina e fazer uma costurinha bem na beiradinha aqui, que é pra fechar o buraco por onde que a gente passou. Tá bom? E depois disso, a nossa peça vai estar pronta. Eu falei com vocês para colocar a etiqueta de cetim aqui e eu mesma acabei esquecendo. Mas vocês não esqueçam não, tá? De identificar o trabalho de vocês. Bom, pessoal, assim ficou o nosso porta-óculos. Olha só, ele fica bem bonitinho, ele fica com volume, ó. Tá? Fica com essa aberturinha aqui. Eu gosto muito, tô gostando muito de fazer esse tipo de acabamento aqui. Porque aí não fica tão grosso, né, nas laterais onde que o zíper passa. Aí, aqui só mostrando pra vocês o óculos. Cabe óculos bem maiores que o meu, tá? Fica assim. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse passo a passo, tá? Lembrando que todos os materiais que eu utilizei pra fazer essa aula aqui, assim como as outras, vocês encontram lá na loja Boutique do Patchwork. Um beijo e até a próxima.